só mais essa. Charles, right here. Obviously, you've been in some pretty massive fight weeks, but it doesn't get much bigger than UFC 300. So I guess what are the emotions now that fight camp's over and just got to make weight and then fight on Saturday? Obviamente você já esteve envolvido em inúmeros eventos e eventos sensacionais do UFC, mas esse UFC 300, e qual é a emoção agora de estar naquela parte final? Ou seja, só falta bater o peso e ir. Cara, de verdade, feliz demais com tudo que vem acontecendo. Já lutei, como você mesmo falou, grandes eventos, mas um evento como esse aqui é um evento mágico, é um evento que fala muito daquilo que eu venho falando sobre deixar o legado. Com certeza isso aqui nunca vai ser apagado. I'm just very happy, as you said, like I've fought in numerous events, but you talking about an event like this, which is like magical and something that we always talk about, which is actually a legacy. This cannot be erased. And when they came to you with Arman, did that get you excited, or were you excited to just have a fight in general? And what do you make of all the things that Arman's been saying about you leading up to this fight? Quando surgiu o casamento da luta e te ofereceram o Arman, você ficou empolgado pelo fato de que era o Arman? Você ficou empolgado com o fato de que era uma luta, que você queria lutar? E o que você pensa de uma maneira geral do que o Arman tem falado? Cara, na realidade foi um contexto geral, por essa proporção que ele vem trazendo, com esse boom que ele vem levando, que é o novo garoto. Então isso aqui é bom para mim, né, por ser um evento como esse. Então na realidade é algo gigante. E sobre o que ele fala, na realidade eu nem ligo. É mais um dos que falaram, e todos aqueles que falaram vocês viram o que aconteceram. Actually, it's like a general context. The fact that he is coming up as an up-and-comer in the organization, that he's kind of been on a boom, and it's taken more, a different proportion, a fight with him, what's at stake as well, and also just to be in an event like this and be part of this event, this organization. As for what he said, I mean, everyone has said the same thing. People have said this many times, and look at what happened to every single one of them that said something like that. He was also in here, and when we asked him if it was actually personal with him, he said he's just trying to sell the fight. It's not actually personal. So what do you make of, like, he doesn't necessarily believe what he's saying. He's just trying to, build the interest in the fight with the fans. Quando ele esteve aqui mais cedo, perguntaram para ele sobre essas coisas, ele falou: eu só estou tentando vender a luta. Não é nada pessoal e eu acho que eu quero aumentar o interesse nessa luta. Com certeza, isso aí eu aprendi. São 14 anos aqui dentro. Alguns deles falam para tentar vender, alguns falam para tentar entrar na mente. Na realidade, para mim não faz diferença nenhuma. Eu só vendo a luta de uma forma. Depois que fecha o cage. Depois que fecha o cage, eu vendo a luta. Você sabe como que é. Eu só ando para frente. Sou um leão lá dentro caçando. I think this is something I've learned. I mean, it's 14 years here, so I completely understand why. Some people sell the fight in a different way. Some people are going to say things, and it doesn't matter. Like, I saw the fight in just one way. When that door closes, I'm a lion hunting. That's what I do. That's my style of selling a fight. I'm curious if you saw, he did a fan Q&A in Miami before UFC 299, and a lot of the fans antagonized him, and they were very pro-Charles and said, like, Charles is going to choke you out, Charles is going to do this to you, and they didn't have many positive things to say. So I'm curious, like, do you see these fans, like, even though he trains in Miami, they're still on your side? E quando estava na coletiva de imprensa e nos eventos que teve lá de pré-UFC 300, no 299 lá em Miami, geral caiu em cima dele. Falaram um monte de besteira. Tava todo mundo, a galera lá era completamente pró-Charles. Ficavam falando coisa quando ele falava, pô, o Charles vai pegar você, vai finalizar você. Não tinha nada positivo. Como é que você se sente com o fato de ele morar em Miami, treinar em Miami e a galera ainda gostar de você? Eu amo todos eles. É o amor que a gente sente. É um carinho gigantesco, eu respeito todo mundo me respeita. Eu estava muito feliz. Eu não estava no local, mas era como se eu tivesse. Eu não postei, lógico, isso. Eu não vendo dessa forma, mas eu vi. Milhares de pessoas me mandaram esses vídeos e eu fiquei muito feliz, fico muito contente. Isso aqui vai acontecer aqui também, eu tenho a maior certeza. Coletiva de imprensa, pesagem, luta. É o Charles Oliveira, é o Charles do Bronx. It's the love that I feel. It's the love that I get everywhere. It was so amazing to see that. Is the love that you can feel. So I saw it. I was extremely happy when I saw it. But I wouldn't. I wouldn't post it because I wouldn't. That's not how I sell the fight. But I saw it. I was aware. That's how I feel with people. The fact that they were with us, and it's going to happen here again. It's going to happen in the press conference. It's going to happen at the weigh-ins, and it's going to happen on Saturday. That's it. The love for Charles Oliveira, Charles the Bronx. Justin Gaethje was just in here, and he said that
there are going to be two contenders coming out of this fight card, the winner of your fight and the winner of his fight against Max. And he expects Islam to fight both of you guys, the winners of these two fights, by the end of the year. I'm curious if you're in agreement with that kind of scenario Justin laid out. Justin Gage estava aqui e falou que basicamente vai ter dois candidatos a uma disputa de título saindo desse sábado, ou seja, o vencedor da tua luta contra o Arman e o vencedor de Gage e Holloway. Que o Islam vai lutar contra os dois eventualmente. Como é que você vê isso, que ele acha que é um mata-mata eliminatório? Cara, na realidade, é muita gente falando muitas coisas. Né? Todo mundo sabe que o próximo da fila sou eu. Né? O Dana White mesmo tinha falado isso. Eu sofri uma lesão, voltei. Agora diz que o Islam também tinha sofrido uma lesão e está voltando agora. Então, cara, na realidade, eu acredito muito que o próximo da fila sou eu. Não tem como mudar. Vamos esperar. Vamos pensar uma coisa de cada vez. Vamos pensar sábado agora, vencendo agora, a gente vê o que faz pro final. A lot of people have been saying all these things, and I think it's just, I mean, Dana even said it, that I'm next in line. And then I got injured, and then Islam allegedly is injured as well. So it's a lot of people are going to say things, but let's wait. Let's take one thing at a time. Let's get this win on Saturday, and then we'll talk about it. And last one for me, can I get your thoughts on the fight of the main event between Jamal and Alex, and then the BMF fight between Max and Justin? Minha última pergunta aqui, duas coisas, dois palpites, pensamentos gerais sobre a luta entre o Poatan e o Jamal Hill e também a luta pelo BMF entre Gage e Holloway. Jamal Hill é um grande lutador, só que eu acho que qualquer cara que lutar contra o Alex na parte em pé é muito perigoso. O Alex Poatan chuta muito bem, né, se movimenta muito bem, então eu creio que pode muito nocautear, mas creio que vai ser uma grande luta e acredito muito na vitória do Alex Poatan. Né? E da luta do BMF, eu acho que são dois grandes lutadores, dois grandes nomes, mas eu acredito muito no Dusty Gaethje pelo fato de ser um verdadeiro 70 quilos, um cara que pega duro, um cara que se movimenta duro, mas vai ser uma grande luta. As far as Alex and Jamal, Alex is just a force, so he obviously he's so strong, and even though Jamal's a strong guy, a good opponent, but Alex is just so. If anyone that faces Poatan, if they stand with him, they know what they're facing. Just a guy with a heavy hand that, you know, he will strike with you really well. He will kick you a lot too. So you know that any strike can happen, and he can just end the fight right there. As far as Gage and Holloway, Gage is a true lightweight, so he understands things. He knows how to move around the octagon. He knows where he puts his punches. Like he knows his power. He knows he can do things. So I think he's the favorite. Charles, over here. You and Arman share some common opponents, one being Beneil Dariush. What did you make of Arman Tsarukyan's performance against Beneil Dariush? Você e o Arman compartilham de um oponente em comum, que seria o Beneil Dariush. O que você acha da luta entre o Arman e o Beneil? Foi uma grande luta. Ele saiu com a vitória. Aproveitou a oportunidade. O momento que ele teve, ele foi e fez o trampo acontecer. Great fight. Came out with a win, took advantage of the opportunity. And the moment that he saw, he just took advantage of it and made it happen. And after you beat Dariush at UFC 289, you surprised a lot of the fans by pulling out the English. So if everything goes your way on Saturday, could we expect to see a bit more English from you? E depois de 299, você, de repente, do nada, começou a falar inglês. Então, vai acontecer a mesma coisa? Deveria esperar isso de você depois de 300? Não, na realidade eu só estou tentando aprender um pouco, tentando entender um pouco, tentando me comunicar com meus fãs. Essa é a minha realidade. Eu não quero sentar aqui e dar entrevista em inglês ou qualquer outra coisa do tipo. Na realidade, só quero poder me comunicar com as pessoas que gostam de mim, do mesmo jeito que eu sempre me conecto com as pessoas que são brasileiras, que eu posso mostrar o meu carinho, não tem outra pessoa podendo falar aquilo que eu quero falar, aquilo que eu quero me expressar. É só por isso que eu quero tentar aprender inglês. I'm just trying to learn, to communicate with people, to actually engage with the fans, to give back the love that I get from people. Talk to them on social media, engage with them, because I just want to be able to do that and be there for them, just like I am with the Brazilian fans. And when you don't have somebody to help you out with it, I just want to be able to actually engage with them and show my love for them, my appreciation. And speaking of the Brazilian fans, you're a big fan of Corinthians FC. So how have those fans treated you in the build-up of this fight and just in your career in general? Falando sobre os torcedores brasileiros, você é um grande torcedor corintiano. Como é que a torcida corintiana trata você? Como é que você é bem-vindo lá? Como é que é a tua relação com a galera? Cara, de coração, eu sou muito bem tratado.
Todo mundo sabe que eu sou um verdadeiro corintiano de verdade, não é porque é patrocínio nem nada, não, sou um verdadeiro corintiano de verdade. A torcida me trata muito bem, do mesmo jeito que eu trato eles, então somos loucos, né? É igual a gente fala, essa corrente jamais será quebrada. You know, that crowd, they know me. They know I'm a true Corinthians fan. It's not this about a sponsorship. It's not anything of the sort. I mean, I treat them the way they treat me. It's with a lot of love and as we said, like we're a bunch of crazies, and what we like to say and the fans is that chain is never going to be broken. Charles, I'd like to go back to the fan support that you receive. Charles, there's a lot of exciting contenders on the roster. What do you think it is that fans connect with you so much? Because you are one of the most popular guys on the card. Voltando a essa questão de amor da torcida, tua relação com as pessoas, você é um dos lutadores mais populares do UFC. E especialmente nesse evento. Tem tanto lutador bacana, tem tanto lutador que traz muito, que é empolgante, que faz ótimas lutas, mas as pessoas se conectam com você e você é uma pessoa muito querida. O que você acha que traz isso? Por que essa atração? Por que as pessoas gostam tanto de você? Primeiro que eu sou um cara iluminado por Deus. Sou muito grato por tudo isso que eu venho vivendo. Pelo amor, pelo carinho que eu trato com todo mundo. Homem, mulher, criança, velho, não importa. Se é meu fã, eu trato muito bem. Se também não é meu fã, eu também trato muito bem. Então acho que é esse amor, esse carinho que cada vez mais as pessoas vão vendo e a gente vai se crescendo cada vez mais. Então essa é a felicidade que eu tenho. Eu sou um perigo tanto no chão quanto em pé. Já falei isso milhares de vezes, algumas pessoas ainda não botaram fé. Eu sou o problema dessa divisão. Se você quiser vir trocar porrada, eu vou trocar porrada em pé com você, não tem problema nenhum. Se você quiser me botar para baixo, pode voltar, eu sou o maior finalizador da história. Então isso não é se gabar nem se achar, é simplesmente ter confiança. Treino na maior equipe do mundo, Shootbox Diego Lima. Estou pronto para lutar contra qualquer um, em qualquer lugar do mundo. I'm an MMA fighter, and that's it. It doesn't matter. You want to take this down to the ground, we'll do it. You want to stand up and you want to strike, we'll do it. It doesn't matter. I said this. I have the problem of this division. I will fight anyone, anywhere. It does not matter. As a complete fighter, I can go anywhere with this fight. Charles, aqui atrás, Charles. A gente viu na semana passada que você anunciou, né, que você vai ter seu segundo filho, né? A gente sabe que quando a Tayla nasceu, você meteu 11 vitórias consecutivas. O que a gente pode esperar dessa versão Charles, pai de dois? Last week, you announced that you're actually going to have your first son. And we know what happened last time when you had Tayla. After Tayla, 11 straight wins. So what's going to happen? Charles on a streak 2.0? Fala, irmão. Tranquilo, bom te ver. Cara, na realidade, eu já estava muito motivado. Né? Estava muito motivado, muito focado, querendo continuar essa história gigantesca, essa história linda que Deus vem proporcionando para mim, se tornar campeão mais uma vez, deixar o legado. E aí Deus me deu esse presente maravilhoso junto com a Vitória, né, que é meu filho, Dominique. E então, cara, você imagina, na metade do camp vem essa notícia maravilhosa. Então, por que não? Por que a gente não embalar com uma sequência gigantesca de vitórias? Sim, eu estou muito motivado, eu estou muito feliz, eu estou muito grato a Deus por tudo isso que vem acontecendo. Sou muito grato a Deus, muito grato a ela por tudo que vem fazendo na minha vida, por tudo que vem me abençoando, me ajudando. A palavra-chave é gratidão, sabe? Eu estou muito grato por tudo que tem acontecendo e eu só estou no caminho, como eu falei agora as últimas vezes. De verdade, algumas pessoas estão falando que eu já tenho tudo. Não, eu não tenho nada ainda. Tem muita coisa para acontecer, tem muita lenha para queimar, tem muita história para acontecer, tem muitos sonhos para se tornar real. I was already motivated. I was already focused. And, you know, midway through camp, I was ready in camp. And we're halfway through camp, and all of a sudden I get this blessing. And I get these news that this is happening. So I get this gift that I'm getting from God and from Victoria. And why not? Why not rock this boat? Why not use this and turn it into a streak? I'm just very grateful. I'm very grateful for the opportunity God has given me, the opportunities that God has given me throughout, and then what the Victoria has brought to the table as well. It's just the word is being grateful. The word is to being thankful for this opportunity, and people say, I don't know, some people say sometimes, he's got everything, you got everything. Now, I do not have everything. There's a lot to be gotten yet. It's still, we still need to get a lot of things. There's a lot of dreams. There's a lot of aspirations. And there's a legacy and history to be put in.
Charles, you haven't lost a non-title bout since 2017, yet still people write you off. Does that motivate you to keep proving them wrong? Você... Oh, can you repeat that? Because I couldn't hear what you said. You said you didn't lose something since... So Charles, you haven't lost a non-title bout since 2017. Sorry, I couldn't hear. Você não perde uma luta que não envolve uma disputa de título desde 2017. Muda alguma coisa agora, estando nessa situação? Como é que você se sente? Você é uma pessoa extremamente confiante? Lutas são lutas. Todas elas levam aquilo que você quer. Que é com o seu braço levantado, se torna campeão. Então não importa se ela é pela disputa de título ou uma luta normal como essa. Eu quero que meu braço seja levantado. Eu quero continuar aumentando esse legado. Quero levar a vitória para minha família, para todas as pessoas que acreditam em mim. Lutas são lutas. Fights are fights. It doesn't matter what you're fighting for. You want to get that hand raised at the end. It really doesn't matter what's at stake. What you want is to win. You win for yourself, win for that legacy, to grow that legacy, win for all of those that have been with you all throughout, and for your family as well. So fights are fights. It doesn't matter. Charles, on this card, the UFC has brought out all the records, the history behind every fighter on this card, and you could make a strong argument of the 26 people competing on Saturday. You have the best resume, you have the most records. What does it mean to you that you have all that behind you on a card like this? You stand out among all these fighters with all this history behind them. Justamente pela ocasião, por ser o UFC 300, o UFC está soltando o currículo de todo mundo e mostrando as credenciais de todo mundo. O que as pessoas fizeram no UFC, os grandes conquistas e feitos. E se você pegar aquele currículo, você olha que talvez você seja o que tenha o mais tarimbado de tudo. Como é que você se sente, talvez ter o currículo mais completo e ter um maior histórico num evento como esse, cheio de gente, desse jeito? Cara, são 14 anos aqui dentro, né? 14 anos que eu me entreguei da minha vida, 14 anos que eu acreditei num sonho gigantesco. Então, tenho que ser grato. Recordes, bônus, finalizações, número 1 do ranking, campeão. Eu sou muito grato, tenho que ser grato às pessoas que acreditaram em mim o tempo inteiro, que nunca deixaram eu desfocar, que sempre me manteram meu pé no chão, nunca me deixaram voar, sabe? Porque tem cara que não ganhou de ninguém e se acha tanto. Então, poder chegar aqui num UFC como esse, num card como esse, né? Ter um gabarito como esse, então, como eu falei, é só o começo, tem muita coisa para acontecer. Sou muito grato a Deus, muito grato às pessoas que sempre me ajudaram e sempre me ajudou. Obviously very thankful, and it's 14 years in the UFC. There's a lot that I've done. It's all the work that was put in. So, it's all the wins, all the records, all the finishes, all the bonuses, and everything else. It's very thankful for the opportunities and for the fact that I was able to accomplish all these things, and for all the people that believed in me, and the people that were there all the way, and people that actually kept my feet on the ground. They didn't let me just fly away. There are a lot of people out there that haven't once anything, and they're already talking a lot. So you have to be very grateful. The word is grateful, and to continue to be humble and be very thankful for the opportunity and for being considered. And that's how all those credentials come about.